Olá, meu nome é Roberta Reis, sou pedagoga e a idealizadora do método Inclusão com Amor. Hoje é dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Como uma data tão importante dessas não poderia passar em branco, o nosso desafio de hoje é Síndrome de Down. Muito bem, sabemos que existem aí mais de 1000 síndromes. A síndrome de Down é a mais comum delas. Ela recebe esse nome porque a primeira pessoa que começou a perceber as peculiaridades da síndrome de Down e a escrever sobre foi John Lipton Down. Por isso, o nome síndrome de Down. A cada 800 crianças que nascem no mundo, uma nasce com síndrome de Down. Nós temos 23 pares de cromossomos. No caso da criança com síndrome de Down, quando chega no 21º parzinho de cromossomo, ela tem mais uma carga no cromossomo 21. E aí é chamado de trissomia 21, ok? Essa carga a mais vai ser responsável pelas características e alterações da síndrome de Down, certo? Muito bem, pessoal. Na maioria das vezes, a gente vê síndrome de Down mais leves, com comprometimento mais leve, né? E a gente vê, assim, muitas propagandas falando sobre o sucesso dessas crianças que viram adolescentes e adultos, e é sensacional, super motivante, ok? Só que acontece que em alguns casos, onde o comprometimento mental é maior, é mais severo, pode acontecer dessas crianças não adquirirem alguma competência, tá? Vamos dando sequência. Existem pessoas com síndrome de Down que podem ter autismo associado. Na verdade, mais ou menos 10% das crianças com síndrome de Down têm autismo associado. E também pode ter a hiperatividade associada à síndrome de Down. Então, nós da área da educação, que sabemos aí as características do autismo, as características da hiperatividade, a gente tem que ficar atento a esses sinais quando eles começarem a aparecer, ok? Toda a criança com síndrome de Down aprende igual? Não aprende igual. Esse nível de aprendizagem, ele pode ser super variável. E é aí onde eu quero chegar. O meu objetivo hoje é falar sobre isso. Por quê? Porque a deficiência intelectual varia de leve a profunda. Então, em todos os casos de crianças com síndrome de Down que tem aí a deficiência intelectual leve ou profunda, a nossa postura com eles vai ser sempre de estímulos. E aí a família é de grande importância, de grande valia. Por quê? Porque aonde que ele vai receber mais estímulos, normalmente, é dentro do lar dele, tá? A criança, quanto mais ela for estimulada, mais ela vai render. Vamos dando sequência. No caso da criança com síndrome de Down, eu deixo uma dica de não ficar abrindo exceção para ela dentro das regras e combinados ali no seu contexto escolar, certo? Pensando nessa variabilidade, assim como as pessoas típicas, nós devemos respeitar os limites e valorizar assim as habilidades dessa criança. No caso do comprometimento intelectual mais severo,
O que eu posso fazer, professor? Eu estou estimulando e realmente o comprometimento é muito grande e não vai ter como eu aí ministrar determinado tipo de atividade. Olha, a gente sabe que toda criança com síndrome de Down precisa de ter aí adaptação curricular, certo? Quando é bem severo esse comprometimento, o ideal é que você trabalhe atividades de vida diária, porque essa criança ela vai socializar, sim, ela vai andar de ônibus, ela vai dentro da realidade, da rotina dela, ela precisa desses aprendizados, ok? Olha, por exemplo, reconhecer o nome, reproduzir o nome. Ele, de repente, não vai fazer um texto em caso de comprometimentos mais severos, tá? Ele, de repente, não vai fazer um texto, não vai escrever uma redação, mas ele vai saber assinar o próprio nome, ele vai saber reconhecer quando é o nome dele, ele vai saber reconhecer números e quantidades, associar números a quantidades, que ele precisa disso, tá? Aí a gente também pode trabalhar independência, a gente pode trabalhar rotina, a gente pode trabalhar combinados, a gente pode trabalhar regras. Isso faz parte aí de atividades de uma vida diária e é preciso trabalhar. Então, no caso de um comprometimento mais severo, tá? Aí da deficiência intelectual, aí nós vamos mudar, adaptar ao currículo a essa realidade do aluno, ok? Valorizando sempre as suas habilidades, porque ele vai ter. E outra coisa, as crianças com síndrome de Down são extremamente carinhosas. Então, não tem como você passar ali esse período anual junto daquela criança e não se apegar, tá? Então, aí já é uma característica da criança que você já vai começar a perceber e usar para poder trabalhar o que você precisa com a criança, tá bom? As crianças com síndrome de Down muitas vezes gostam muito de serem estimuladas através do espelho. Olha que dica legal. Dá uma conferida. Eles gostam muito de espelho. Pelo menos a gente tem tido aí algumas experiências positivas. Tenta e depois vocês me contam, tá? Deixa aqui suas sugestões e comentários depois sobre isso. Em relação a alunos com síndrome de Down, dentro de uma sala de aula regular, eu preciso que você, professor, seja muito honesto e consciente em relação a isso. Por quê? Porque a criança que tem um comprometimento maior, você vai ver lá na televisão, né? Que uns que têm um comprometimento mais leve, tem aí um grande sucesso, aí você vai começar, ai meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, aí os pais começam, ai eu também tô estimulando errado e tal. Prestem atenção, vamos ser conscientes, vamos focar sempre na solução e não no problema. Por que eu digo isso? Porque é necessário muita consciência nesse momento. Nós vamos trabalhar o estímulo sim, a família vai estar estimulando sim. E nesse caso do estímulo, a família é importantíssima, porque a criança fica muito mais tempo em casa do que na escola, tá? E no caso de criança com síndrome de Down, esse contato escola, professor e família tem que ser muito íntimo mesmo, ok? Prestar bastante atenção no que esse aluno pode produzir e não na sua condição de ser síndrome de Down. Mude o foco do seu olhar em várias situações que você vai conseguir encontrar o seu gancho, a sua possibilidade de estar trazendo, de estar acrescentando para a vida dessa criança mais informação, mais desenvolvimento, mais socialização. É a idade que a gente deve colocar a criança com síndrome de Down, ingressar ela na escolinha. Bom, a questão da síndrome de Down limita a criança num quadro de imunodeficiência. Por quê? Eles têm uma deficiência muito baixa, tá? Uma
uma pneumonia pode se tornar uma coisa gravíssima, uma gripe pode se tornar uma coisa gravíssima. Por quê? Por causa da falta da imunidade. Então, viu que essa criança já está mais fortinha, com mais imunidade e que os estímulos precisam serem aumentados e que você gostaria que ele sociabilizasse mais, procure uma escola que trabalhe a inclusão, tá? Que seja uma escola inclusiva. Como que você vai fazer isso? Você vai marcar uma visita na escola, vai marcar para conhecer o espaço físico. Depois vai marcar um horário com o coordenador pedagógico e aí você vai conhecer como a escola trabalha com a inclusão. E faça perguntas mesmo, leve perguntas escritas de todas as suas dúvidas e assim você escolhe a escola que você vai ingressar, vai matricular o seu filho para estar trabalhando no desenvolvimento dele. Ok? Gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Eu tenho uns pedidos especiais. Quero deixar um beijo no coração do Jonas e da Jaqueline, que tem me acompanhado todas as semanas aí. Estou muito feliz com esse novo seguidor. E também queria deixar um beijo para Mariana e para Laura. Beijo no coração de vocês. Falar que vocês são um presente na minha vida. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Quem gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilhe à vontade. Assim a gente divulga todas as nossas técnicas, as nossas dicas. Às vezes outra pessoa está passando pelo mesmo desafio e a gente pode estar contribuindo, a gente pode estar ajudando de alguma forma. É assim que acontece a inclusão. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal do YouTube Roberta Reis Pedagoga. Quem tem aí o Twitter é @pedagogareis. Até a próxima!